Raul pra cá. Viçosa, em Minas Gerais. Aqui em Serra Grande, o centro, né, a matriz. A cidade de Goiás, o contramestre Gustavo está lá. Saleiro é a nossa cidade aqui perto de Itacaré. E o Vale do Capão. E também Flagstaff, no Arizona, o professor Ave está lá, né? Então é isso, é um pouquinho da nossa história aí, dá para ver aqui bem o barracão. É um espaço maravilhoso, um piso maravilhoso de cimento queimado, né, mestre? Isso é muito importante, com certeza. Muito importante o piso de cimento queimado. Aqui a gente tem a vista pro mar de Serra Grande. E aqui tem mais uns 2 banners bonitos também, que é do nosso querido mestre João Grande. Aqui jogando com a mestra Tisa. Aqui em Serra Grande foi essa foto. Aqui mais uma foto minha. E aqui fora, a BA-001, que quem está subindo está chegando de Ilhéus, indo para Itacaré. E quem está descendo vem de Itacaré ou do norte para o sul, e aqui tem o mar lá no fundo. Então é um pouquinho da nossa história aí. Maravilha, mestre. O mestre Zequinha está aqui emocionado, falando que coisa linda. Está emocionado ali, sem palavras. Está muito feliz dessa homenagem que o senhor fez aí no painel. Enfim. Que bom, a Imelda também está aqui, mas ela já é figura carimbada, porque está sempre presente nas lives, né? Tá. O Saul, a Imelda, Gabriel Flores, a Graciane Oliveira, enfim. Minha aluna lá. Exatamente, do México. Do México. Enfim, temos vários professores formados no centro, né? Nesses anos todos, nesses 17 anos. Pessoas daqui de Serra Grande, pessoas de fora do Brasil, porque já estão escolhendo me acompanhar há muitos anos, né? Então, a gente já formou alguns professores e um contramestre também, e todos eles estão comigo, e elas também, as lideranças femininas também são fortes nas nossas diversas segmentos aí, e continuamos, todo mundo é importante, né, no processo. Maravilha, mestre. Nós já estamos há 1h30 aqui conversando, se deixar vai a noite inteira, então o resto da tarde mais a noite, porque ainda tem muito assunto, mas o senhor falou que tinha um capítulo à parte com relação ao mestre Virgílio. Se o senhor quiser falar agora ou a gente fala depois, o senhor é que sabe. Não, eu acho que é importante não, é essencial, né, fazendo parte para a gente fechar o ciclo. A partir do instante que eu vim morar aqui, que eu escolhi aqui como a parte permanente da minha vida, né? Porque a minha vida estava lá sempre para lá e para cá sem ter uma permanência, né? Apesar de eu ficar 22 anos em Nova York, com uma residência em Nova York, eu tinha um apartamento alugado lá que eu paguei 22 anos de aluguel. Eu entre lá e cá, que a gente passou 17 anos aqui. Agora eu estou totalmente aqui, né? A maior parte do tempo. Faço as minhas viagens, mas as viagens são de trabalho, né? Sempre com a capoeira, com os meus centros espalhados por aí, com outras pessoas que também sempre generosamente me convidam para me participar e para me compartilhar a minha experiência com eles, né? Mas a minha confirmação de estar aqui, ser aqui mesmo que eu vou ficar a minha vida toda, foram várias, né? E logo que eu cheguei, uma delas, em 2006, foi o mestre Jogo de Dentro trazer o mestre Virgílio para me conhecer. Foi um momento muito especial, muito importante, e a partir daí a gente teve uma convivência muito intensa, muitos anos que a gente passou junto, bem junto mesmo. Eu trouxe o mestre João Grande para cá para rever o mestre Virgílio 50 anos depois que eles se conheceram, que eles tinham se convivido nos anos 50 aqui em Ilhéus, né? O mestre Virgílio
o mestre João Grande passou uma temporada trabalhando em Ilhéus, onde conviveu com o mestre Virgílio. Na época, os meninos tinham 25, 26 anos. Conviveu com mãe Ilza, de lá do candomblé de Ilhéus também, que tem a mesma idade deles. E 50 anos depois a gente conseguiu trazer o mestre para cá, o mestre João Grande, e reveu tanto o Virgílio quanto a Nilza, 50 anos depois. Foi um momento muito especial no nosso evento. E o mestre Virgílio sempre está sendo uma referência muito grande para mim de companheirismo, de conhecimento, de musicalidade, de estar junto, tocando batucada, tocando no candomblé, tocando nos tambores. Uma coisa incrível, né? Logo mais, 2010 para 2011, teve mais uma confirmação forte, que foi conhecer o mestre Azulão, que foi uma outra referência muito forte na nossa musicalidade. E assim que o mestre João Grande conheceu ele, soube que ele era um violeiro, repentista e capoeirista, o mestre João Grande falou: ele tem que voltar a botar a viola na roda de capoeira, porque antigamente, no mestre Passinho, no mestre Valdemar, tinha um violeiro. Depois o violeiro deixou de vir, era um violeiro que vinha de Santa Amaro para tocar nas rodas. E aí o mestre Azulão volta a botar a viola na roda, né? E aí a gente tem uma nova roupagem, assim, uma nova roupagem na musicalidade, com a afinação da viola, com a harmonia da viola, etc. E a gente conviveu muitos anos com o mestre Azulão antes dele ir embora, e influenciou totalmente a nossa evolução musical, a minha e eventualmente dos meus alunos e dos meus centros também. Você sabe que há cerca de uma semana atrás nós fizemos uma live com o mestre Virgílio. Eu consegui convencê-lo a fazer essa live, foi muito legal, batemos um papo muito gostoso. E tem um sonzinho dele aqui do velho angoleiro tocando ao fundo, e ele mencionou a sua participação, a seu incentivo, tudo na questão do lançamento do CD dele, talvez o mais recente, que você teve presente, acompanhou, apoiou. E na verdade, Romário, eu produzi todo o CD Velho Angoleiro, do começo ao fim, tá? A gente gravou, todos os meus alunos. A única aluna dele que gravou junto foi a Camila, na época, tá? Todos os meus alunos fizeram essa bateria, a Mestra Tisa inclusive, claro. A gente acompanhou desde a vontade dele de gravar, para registrar todas as músicas. Depois eu fiz toda a parte gráfica. Eu vim voltando dos Estados Unidos, consegui uma ajuda lá, um computador gráfico para fazer o grafismo, parte gráfica da CD, né? E a gente editou e participou da pós-produção do áudio aqui em Itabuna, estava junto, né? Foi uma coisa assim, super intensa do mestre, e para mim é um dos melhores registros do mestre Virgílio gravado até hoje. O Velho Angoleiro é uma coisa assim clássica. Com certeza. E aí nós tivemos oportunidade de falar algumas coisas, por exemplo, sobre o Pio da Cobra, o Pio da Sucuri, os Bamba do Morro desceu, a navalha do mestre clareou. E aí ele contou a história de do que levou ele. Então foi um negócio muito mágico, e ele mencionou seu nome, ficou feliz. E eu acho que você ainda não teve a chance de assistir, mas tá lá, tá disponível. A hora que você tiver um tempinho, que eu sei que você é muito ocupado, você vai gostar de ouvir ele falar desse processo. Não é nem questão de culpado, é questão que lá na roça o internet é muito ruim, o sinal cai mesmo, entendeu? E quando eu estou aqui no barracão, eu já estou ocupado com as aulas, né? Porque a minha intenção é sempre olhar capoeira, estudar mais, etc. Isso me interessa muito. Mas o ponto da musicalidade do mestre Virgílio é muito interessante, porque ele traz aquela melodia antiga que todos os antigos tinham, que a gente novo perdeu. É a melodia de trazer para baixo a melodia e não para cima, tá?
ultimamente, recentemente, saiu as gravações do mestre Cabecinha, do mestre Juvenal, do mestre Bimba, dos anos 40. E os primeiros registros da capoeira que existe são esses registros. Depois, em 1950, teve algumas gravações, inclusive do mestre Valdemar. Depois, em 1960, com os discos de Paraná, do mestre Traíra, Cobrinha Verde, etc. A maioria desses antigos, todos cantavam a melodia para baixo, num tom menor. Nós, todos modernos, cantamos na melodia num tom maior. E a gente perdeu muito com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar o tom aqui para vocês verem. Primeiro, o tom do berimbau subiu demais, tá? E a gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Mas o tom do berimbau antigo era sempre grave, com muita ressonância. Hoje em dia se canta assim, ó. Sai, sai, Catarina, sai a Dema, vem a vez dali. Sai, sai, Catarina, tá bom? Os antigos. Sai, sai, Catarina, sai a Dema, vem dali. Sai, sai, Catarina, sai a Dema, vem dali. Viu a diferença? Tá? E para isso, todas as músicas. Por exemplo, Mestre Valdemar, lá nos anos 50. Vamos querer para mim. Vamos ser bênção. Nós vamos cantar assim, os modernos. Como tá, Camurerê, como tá, vamos ser. Camurerê, como tá de saúde. Camurerê, para mim é um prazer. Tá bom? A diferença do grave e do agudo. Todas as músicas que o mestre Virgílio gravou, foi para baixo. Foi dos antigos, tipo. Vou pegar limpar, vou viajar diamante, vou pegar limpar, Vou descer. ó, desceu. Quer ver outra? Avisa meu mano, avisa meu mano. Avisa meu mano, mamãe mandou te chamar. Avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar. Aí vem o capoeira e fala assim: avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira mandou me chamar. Aí vem os angoleiros lá na frente, nos anos 90 para lá, bem para lá, começa. Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, capoeira de Angola mandou me chamar. Aí quem é novo, pensa, qual é a forma mais certa de cantar? Aí o cara novo fala assim, bom, falou de capoeira Angola é mais correta, então deve ser a mais antiga. Aí você vai falar, não. Ah, então falou de capoeira é a mais correta. Aí você fala, não. Mamãe mandou chamar, foi como o mestre Paraná concebeu essa música e essa é a música original. Ah, mas tudo bem que você pode mudar do jeito que você quiser, você pode cantar do jeito que você quiser, talvez. Mas é importante saber como que ela foi criada. E outra, não é só a palavra que muda, a melodia mudou da melodia original. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Tá? Mestre Juvenal. Essa cantiga de caboclo. Entendeu? É isso que a gente tem que entender, gente. Mestre,
Enquanto o senhor toma uma água, vamos registrar as presenças aqui do Pachá Abut Maltazzi, Gabriel Flous, Léo Lopes, que é contramestre do mestre Topete lá de Campinas, que o senhor bem conhece, Mestre Roxinho. Maravilha. Mestre... Pachá do Chile, prazer, um abraço, viu? Mestre Roxinho, abraço para você também. Mestre Irã Boaventura, Mestre Limãozinho de novo, Sérgio Capetinha. Viva, viva! Sejam todos bem-vindos. Como a gente não está podendo se encontrar nas rodas da capoeira, a gente está se encontrando aqui com a galera toda que ama e que gosta da capoeira. Mestre, já tomou um gole d'água? Pronto. Já deixa o mijo de égua para mais tarde. Tá certo. Mestre, vamos lá. Quais são os assuntos que estão faltando a gente comentar agora? Eu acho que é isso, né, Romário? A gente conversou, eu acho que assim, eu gostaria de concluir... Depois eu vou... Não, peraí, não tem... Peraí, mestre, não vai embora ainda não, calma. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Aliás, eu vou abrir para as pessoas fazerem as perguntas para o mestre, para pegar leve. E eu vou aproveitar e vou perguntar primeiro. Aí depois o senhor vem para as considerações. Peraí. Mestre, o senhor sabe que eu já assisti muitos vídeos do senhor jogando. E o senhor já saiu de cada fria. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: qual foi o jogo mais complicado que o senhor já jogou, que o senhor fala, esse aqui eu tive que vestir a camisa do mestre? Ao longo da vida inteira. Olha, posso falar uma coisa assim, de cabeça, posso falar para vocês o seguinte. Os jogos mais complicados que eu já tive na minha vida, e foram muitos, não foi um só, foram muitos, foi com o Mestre João Grande. Foi o jogo que mais me deu trabalho de pensar em capoeira, de poder fazer a coisa acontecer com ele. Eu tive uma época, modéstia à parte, pouca gente sabe, apesar de algumas pessoas que viveram comigo na época sabem disso, mas só elas, do mestre jogar muito comigo. E as mais dificuldades que eu tive era de jogar com ele. Chegava um momento que o corpo ia para frente, mas a cabeça não ia mais, porque o mestre sempre me cobrando muito a minha posição, a minha resposta, a minha atitude ali, e eu não conseguindo acompanhar a velocidade da movimentação dele, não por ser rápido, ele sempre jogou rápido, ele sempre tocou rápido também, tá? Ele sempre teve um andamento de toque e de jogo sempre acelerado, o que eu acho normal para todos aqueles antigos. Todos os filmes antigos que eu vejo, todas as músicas antigas que eu vejo, o mestre está sempre ativo. Não é super rápido como uma capoeira contemporânea extrema hoje, né? Eu falo extrema de contemporânea, pode ser contemporânea considerada como regional ou contemporânea considerada como Angola, né? Como uma capoeira atual que é muito acelerada, mas a capoeira Angola antiga, ela sempre teve um andamento mais dinâmico. E os jogos mais dificultosos foram realmente com o mestre, né? E de algumas desafios aqui e ali, né? Como todo jogo é desafiante, mas eu acho que pela minha atitude, pela minha postura, eu sempre tive respeito e passei respeito, tive necessidades aqui e ali, mas e não foram coisas assim que preciso pontuar aqui, que não foram nada de uma forma que eu tive que provar nada para ninguém, tá bom? Eu acho que provar alguma coisa na capoeira é minha postura, eu consegui fazer um jogo feio ficar bonito. Eu acho que é uma grande qualidade de um angoleiro e de um capoeirista, coisa que eu aprendi muito com o meu mestre Zequinha, viu, mestre? Muito obrigado. O mestre Plínio e com outros, principalmente com o meu mestre João Grande, de tornar-se um jogo que poderia ficar feio, bonito.
né? Me sinto muito companheiro de jogo, aprendi muito com o mestre Cobra Mansa, joguei muito com ele, ainda jogo, me considero um irmão de capoeira, ele, logicamente, um irmão bem mais velho que eu, mas eu considero ele um irmão meu de capoeira. Sempre que eu encontro com ele, a gente tem um jogo muito bom e muito desafio, mas muito respeito, né? Muito respeito, entendeu? Então é por aí, eu acho que é isso. Tem todos esses outros mais novos, mais velhos, que eu adoro jogar, pessoas que eu não joguei ainda, que eu quero jogar. São pessoas que eu conheci jogando os melhores jogos que eu já tive, eu não tinha expectativa nenhuma de jogo. Joguei com o camarada e tive um jogo forte, de desafio, mas de respeito. Eu vou dominar dois aqui. Um é Mestre Naldinho. Encontrei ele num evento em Nova York, nem sabia quem era, nem sabia se era mestre, se não era. Jogamos um jogo pegado, bom, cata-cavaco, daqui para lá e joga para cá. Depois apertei a mão dele, camaradagem, porque foi um bom jogo. E aí que eu fui saber que ele era mestre Naldinho. Outro que está gravado, o meu jogo com o mestre Marrom, dos Irmãos Guerreiros, aquele jogo que eu fiz com ele no evento do Marcelo Finco, aquele foi o primeiro jogo que eu fiz com ele, e eu nunca tinha estudado o jogo dele, e eu acredito que ele não tinha estudado o meu também. Fizemos um jogo muito bonito, muito forte, muito presencial, e eu não conheci o camarada jogando com ele. Então, eu gosto muito de acontecer essas coisas assim, acontecem de várias formas, posso dizer outros e outros e outros que aconteceram nisso, né? Tá vindo esse na cabeça agora, mas é a forma que eu vejo a capoeira, entendeu? Pessoas verem de outra forma e tá tudo bem, porque cada cabeça é um mundo, cada um tem uma forma de ver e de analisar a capoeira conforme a sua própria seu próprio julgamento, sua própria experiência. O que eu recebi do mestre João Grande, eu associo muito à filosofia do mestre Pastinha, que ele me passou oralmente, muito forte, muito seriamente, e depois que eu tive acesso aos manuscritos do mestre Pastinha e às entrevistas do mestre Pastinha, muita coisa veio a cair na real das coisas que o mestre João Grande me passou. Então eu acho que a filosofia da capoeira Angola é justamente essa mesmo. Então, com respeito a todos e a todas, né, cada um com sua opinião, essa é a forma que eu levo a capoeira para frente. Maravilha, mestre. Eu acho que está todo mundo aqui querendo poupar o senhor de fazer perguntas. Acho que eles estão com medo de levar uma rasteira na roda. Então, eu acho que eles estão com medo de cair, mestre. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: o que o senhor tem ainda que não foi realizado, que o senhor fala assim, caramba, eu ainda queria fazer isso? O que seria, mestre? Eu acho assim, eu confio muito na minha intuição, porque através dela, para mim, eu chamo a intuição de capoeira, tá? É o trabalho que a gente faz do autoconhecimento, da subjetividade da vida, né? São as partes invisíveis que a vida nos conduz. É o meu eu superior, a minha ancestralidade, que vai me conduzindo para caminhos que eu racionalmente não consigo conceber. O primeiro passo nisso, entre outros, foi me levar para o mundo da capoeira e continuar preservando nela, apesar de ter várias resistências que me fizeram desistir muitas vezes. O meu eu superior, minha parte ancestral, o meu instinto me levou sempre a prosseguir nessa estrada e a me levar por caminhos que eu não teria lógica de trilhar, né? Para partir para conhecer o Grupo Cativeiro, conhecer o Zequinha, o Cosmo, depois partir para os Estados Unidos, sem uma mão na frente e outra atrás, depois conhecer o mestre João Gomes, ficar com ele, viver aquela vida assim que, enquanto outros companheiros tiveram que lutar para sobreviver, eu estava lutando para sobreviver, para continuar aprendendo, enfim. Depois voltar para o Brasil, por meio da roça, sem luz, sem nada. Serra Grande não era nada, Serra Grande não tinha ninguém. Você sabe disso, Romar. Não tinha nada aqui, não tinha falar assim, que perspectiva que você tem aí, rapaz? Nada. Hoje Serra Grande é um lugar maravilhoso, famoso, conhecido, todo mundo quer vir para cá, todo mundo quer comprar terra aqui,
Todo mundo chega aqui, tem terra para vender? Eu falei, não sou vendedor de terra, entendeu? E eu estou aqui, há 17 anos, sou um dos pioneiros, vamos dizer assim, fora dos nativos, que está construindo alguma coisa aqui de valor, etc. Né? Fazer o barracão da Angola, como eu mostrei para vocês, é uma ousadia. Fazer um barracão desse tamanho, nesse tamanho todo, de materiais recicláveis, de materiais naturais, foi uma ousadia total. Hoje todo mundo está construindo com bambu, todo mundo está construindo com bioconstrução, mas nós fomos o primeiro. Então, eu confio muito no meu instinto para que me leve aonde eu tenho que ir ainda. Então, se eu puder pontuar alguma coisa aqui, eu gostaria muito de viver no planeta África, que eu não vivi ainda. Eu conheço Angola e eu sei que a África é um outro planeta para o mundo que a gente vive. O África praticamente não existe, apesar de nós sermos capoeiristas e darmos valor à África. Não existe uma vontade de estar correndo aquele mundo e aprendendo ali dentro. Eu gostaria muito de ir para lá, para aprender mais, para entender mais esse processo todo. E tem outras partes do mundo que não são o primeiro mundo, eu praticamente já fui no primeiro mundo todo, que eu gostaria de ir e eu acredito que a capoeira vai me levar, né? E com isso, com muita tranquilidade, com muita calma, né, a coisa vai acontecer da forma que tiver que acontecer, né? E fico aberto para que novas aventuras apareçam, para que eu possa também desfrutar delas e aprender com elas. Com certeza, mestre. Então, olha só. Para o senhor tomar uma água agora, eu quero homenagear esse nosso encontro aqui com um pequeno vídeo de um mestre percussionista chamado Carlos Caçapava. Se o senhor não conhece ainda, vai passar a conhecer agora. Talvez o senhor já conheça. Já não conheço pessoalmente, mas já vi o vídeo, apreciei muito, achei muito lindo. E eu vou compartilhar com todo mundo enquanto o senhor toma um copo com água aí, um videozinho curtinho, e aí a gente volta a comentar, que tem umas perguntas aqui para o Congo de Ouro, a poesia Raízes da Liberdade. Então, gente, mestre Caçapava é incrível, né? A percussão dele é perfeita. O mestre Limãozinho está falando aqui que foi aluno do mestre Limão também e irmão de academia. Tiago Américo assistindo, seja bem-vindo, Tiago. O mestre foi ali tomar um copo com água e já volta. Mestre Limãozinho dizendo, lecionamos capoeira
Na Quilombo dos Palmares, do Mestre Limão, Cabra Bom. Japa Senzala pergunta, por exemplo, se filiaram a um angoleiro, não treinar com alguém que seja considerado contemporâneo ou regional. Eu não entendi direito a pergunta, Japa. Se você quiser reformular, assim que o mestre voltar, a gente pergunta. Mestre está de volta. O mestre Limãozinho está dizendo que o mestre Carlos Caçapava foi aluno do mestre Paulo Limão também. Portanto, irmão de academia dele. São as curiosidades que a gente não sabia, né? Eu recentemente tive contato com esse trabalho do mestre Carlos Caçapava. Entrei em contato com ele e tal. Ele dá aulas lá na região do Embu das Artes, mas esses dias não está tendo aula por causa dessa questão do coronavírus, né? Para quem ama a percussão, seria uma boa opção começar a conhecer esses mestrões aí que estão vivos ainda fazendo grandes trabalhos de percussão. O Japa Senzala, mestre, ele está perguntando, deixa eu ver se eu entendi aqui o que ele falou. O que o capoeira de Angola, na sua opinião, por exemplo, a linguagem do mestre João Grande, o mestre que te ensinou toque de birimbau, ou atitude, ou o que, mestre? Eu não entendi a pergunta dele direito. O senhor entendeu? Não entendi, mas posso responder. Vamos sair na mandinga, vamos responder, né, mestre? Através do meu mestre, e o mestre é o condutor da informação, ele me abriu caminhos para buscar outras informações, tá bom? Então o mestre João Grande me trouxe um sentimento dos antigos, logicamente que ele me trouxe muita movimentação que hoje está começando a aparecer no mundo da capoeira, seja Angola ou seja contemporânea. Foi o mestre João Grande que recriou, ou criou, ou lembra o que muitos não lembravam, né? Que muitas vezes eu perguntava para ele, mestre, por que as pessoas não fazem esse movimento que o senhor faz? Aí ele falava duas respostas. Primeiro porque não aprendeu, ou porque se aprendeu, esqueceu. E o mestre João Grande me passou muito a questão da musicalidade dos antigos, só que na época eu não conseguia conceber essa musicalidade. Lembrando que mestre João Grande foi discípulo também de Cobrinha Verde, seu Rafael Cobrinha Verde, porque o mestre João Grande, além de ser aluno dele, morou na casa dele e contou para mim muitas coisas do mestre Cobrinha Verde na sua intimidade. Então, a referência do mestre Cobrinha Verde nessa musicalidade do mestre Traíra tem muito a ver com o mestre João Grande dentro da minha escola, né? O mestre sempre quis passar essa movimentação, até do jeito de cantar dos antigos e tal, mas na época eu estava com a cabeça tão já preparada para escutar outras coisas que eu não conseguia conceber essa mensagem dos antigos, né? Tive que demorar um tempão para mim conseguir amadurecer o meu desenvolvimento musical para poder entender isso. Então, o mestre sempre vai ser um condutor de caminhos para você. No meu caso, o mestre João Grande me conduziu ao caminho dos antigos na capoeira Angola, filosoficamente, de movimento, de postura, de estética, entendeu? De musicalidade, de afinação de berimbau. Ele sempre afinou o berimbau dele grave, eu nunca consegui entender isso, eu achava que estava errado. Então é a minha teimosia de moderno, de novo, querendo forçar um conceito contemporâneo na questão de afinação, de teimar com o mestre que estava falando sempre que queria o berimbau daquele jeito. E hoje eu boto o berimbau desse jeito porque de tanto que ele me falou e de tanto que agora eu consigo compreender que essa é a afinação do berimbau. Dá para entender? Perfeito, mestre. Com certeza o senhor respondeu à altura. Mestre, nós já estamos há 2 horas e quase 10 minutos aqui online. Eu coloquei uma música de fundo do mestre Valdemar, da Paixão, da Perovais, de Agnello, do Corta-Braço, da Liberdade, enfim. Grande mestre Valdemar da Paixão, para fazer um fundo, enquanto o senhor faz as considerações finais do senhor, mestre.
A questão dessa gravação do Mestre Valdemar, se você botou aquelas dos anos 50, realmente é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Minha camisa de dólar, calça de couro, vejo o traço de virado, meu bem com uma sola de chiné. Olho muito encarnado, outro bastante amarelo. Me chamou Iajan, com meu bem parado, e canta amarelo. Viu? Posso fazer a observação? Claro, claro, mestre. Só abaixo só um pouquinho ela. Então, essa gravação, por exemplo, é maravilhosa, né? Mas foi a gravação que o mestre Suassuna com o mestre... Canjiquinha. Não. Os dois que foram gravados foram Canjiquinha e Valdemar. Mas quem gravou, quem produziu essa gravação, foi o mestre Suassuna com o mestre Capuã. Então, foi um registro maravilhoso, mas não foi com a equipe do mestre Valdemar, nem com o mestre Canjiquinha cantando e respondendo todas. E outra, foi gravado no estúdio quando esses mestres tinham o costume de tocar ao vivo. Então, perdeu-se muito da qualidade musical completa quando gravou no estúdio. Pega o mestre Valdemar nos anos 50, aquelas várias famosas dele, para você ver uma outra forma de tocar e responder coro. E outra coisa, andamento. Você vê o angoleiro, o Valdemar e o angoleiro, o Canjiquinha, veja o andamento da cantiga do corrido. Começa lento, começa amarrado e depois vai embora para frente. Isso é uma característica da capoeira. E achar que a capoeira angola só tem um padrão lento ou estável o tempo todo é um engano e a gente precisa reconsiderar. Eu trago essa referência do mestre João Grande, que sempre andou assim, e eu sempre querendo amarrar a bateria para ficar daquele jeito, tal, mas o mestre sempre puxando um pouquinho para frente, depois descarreirava, daí ele falava: ei, descarreirou, tá muito corrido. Vai lá e segura. Amarra de novo, mas existe um andamento crescente. Andamento é o ritmo, é o tempo do ritmo. Então a gente tem que reconsiderar isso, porque foi estabelecido que a capoeira angola é só um andamento câmera lenta, né? Então a gente tem que reconsiderar. Existem pessoas que fazem de outra forma e que isso não é fora do padrão. Isso é o padrão. Existiram vários padrões por tempo que foi formando, tá bom? Isso daí é uma consideração importante para quem está estudando, para quem está entendendo. Eu tive essa vivência com o mestre João Grande, então eu tenho todo o direito, propriedade de manter essa vivência. Eu tive a vivência com o mestre Virgílio, vivência com o mestre Azulão, tá bom? Conheci muito bem mestre João Pequeno, bastante, Lua de Bobó, mestre Cobra Mansa, várias pessoas que me influenciaram bastante. Jogo de dentro, desde aquela época, antes de ser mestre Plínio, meu querido amigo, eu gosto muito da música. Estou falando de música. Rafael de Lemba, adoro. Eu sou fã total do Mestre. Conheci ele no Grupo Cativeiro, nos anos 80, nos eventos lá do Grupo Cativeiro. Depois, no comecinho dos anos 90, tive mais convivência com ele. E depois que eu amadureci, consegui entender a musicalidade dele, tive várias vivências com essa Manês, que me influencia até hoje. Então é o seguinte, eu aprendi uma coisa, deixar isso você fica com o seu mestre o máximo possível e seu mestre é a sua referência. Dava a responder a pergunta de várias pessoas aí. Depois que se amadurece, quando que a gente amadurece? Amadurecimento vai depender da pessoa. Mas amadurecimento é que nem a vida da gente. A gente começa criança, engatinha, anda, corre, brinca, vira moleque, vira pilantrinha, fica molecão, e aí vai depender. Se você fica logo pai de família, você já amadurece logo. Se você fica mais um pouco mais para frente, você amadurece mais, demora mais um pouquinho. Mas chega um momento que você amadurece. Na capoeira, o tempo é igual. Para você amadurecer na capoeira, vai demorar mais ou menos 20 anos.
Se você amadurecer com 20 anos, você é novo de amadurecimento. Às vezes demora um pouquinho mais. Pronto, vai lá que você amadureceu com 20, 25 anos. Aí você começa a correr o mundo. Você vai seguir o seu mundo, você vai escrever suas próprias experiências. Até então, você estava debaixo da asa do mestre, que é seu pai, que é sua família. Tá bom? Aí que você vai pelo mundo, você começa a ver as coisas erradas, você vai ver o que o mestre falou, que você... Aí que você vai criar suas próprias referências na sua experiência. Aí o mestre me disse, nessa hora, você vai andar pelo mundo e você vai ver as coisas. O que for bom para você guarda um pouco e tal, como faço isso até hoje. Aprendi um pouco de cada um e falo, aprendi com ele. O que eu não gostei, eu aprendi também. O que foi ruim para mim, do meu mestre, que ele não é santo, e de outros mestres, que eu não gostei, eu aprendi também, porque eu nunca vou fazer de novo. Falou, gente? Maravilha, mestre Cabelo, muito obrigado por esses momentos agradáveis que nós passamos juntos, trocamos ideia. Eu espero que realmente todo mundo que assistiu, que está com a gente até agora, pelo menos uma média de 45 a 50 pessoas desde o começo até agora, quer dizer, um número muito bom de visualizações, com pessoas especiais nos acompanhando. Se a gente não respondeu, se o mestre não respondeu todas as perguntas que ficaram aí na cabeça de vocês, quando voltar, que essa pandemia acabar, eu tenho certeza que as portas do Barracão e as portas da Ouro Verde estão abertas para vocês, não é, mestre? Olha, convidei o nome do senhor, mestre. Mas porque eu sei que tá, eu sei que aí é um coração de mãe, todo mundo é bem-vindo, então nós teremos essa oportunidade. Quem não conheceu ainda, conheça o mestre, vai até lá para aprender um pouco sobre um monte de coisas boas que vocês vão aprender. Eu tive a chance de viver momentos inesquecíveis na presença e na convivência com o mestre. Eu agradeço muito a nossa amizade, o carinho e o respeito que o senhor sempre me tratou. Quero mandar um beijo forte para a mestra Tisa, para a Dorinha, que já está grandona, para a Alicinha e para toda a família, que você faz parte da minha vida e do meu coração, mestre. Muito obrigado. Obrigadão. Muito obrigado pelo respeito, admiração e pela nossa amizade que já dura muitos anos, já vivemos muita coisa junto, muitos eventos, muita quebração de pau, de caminhos. E fazer o convite aqui para quem quiser conhecer o Barracão, quem quiser conhecer tem estadia, tem aulas o ano inteiro. Tá? Eu continuo com as minhas aulas com meus alunos desde o primeiro dia que parou todas as aulas presenciais, continuo. Estou aberto, né, para a gente conversar e para todas as perguntas que não foram respondidas, eu posso respondê-las, né, assim que você quiser. Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, né? E eu passo para vocês o meu WhatsApp e a gente está dialogando. Mando um áudio, mando uma explicação, mando uma resposta que for necessária, sem problema nenhum para isso, tá? Eu moro em Serra Grande, Bahia, sul da Bahia. É uma vila, não é uma cidade. Ela pertence ao município de Uruçuca, que está a 40 quilômetros da vila. A vila tem mais ou menos 4.000 pessoas que vivem aqui. A vila está totalmente isolada agora. A gente tem que usar máscara o tempo todo para sair na rua. Tendo um curfew aqui das 8 horas da noite, está encerrada todos os movimentos na rua até 5 da manhã. E até agora não tem um caso, que é muito bom, positivo, que a gente está aqui esperando para reabrir, para a gente poder celebrar e poder receber muito carinhosamente todas as pessoas que vêm para cá para receber. Tá? O sul da Bahia fica entre Itacaré, que é famoso, e Ilhéus, que é famoso também. A gente está bem no meio. E sejam bem-vindos a partir dos tantos que queiram participar. Tá bom? Obrigado, mestre. Então, vamos encerrando aqui, galera. Vai falar mais alguma coisa, mestre? A última cantiga. Ah, a última não, a mais recente. Qual? Não é a última cantiga, é a mais recente, mestre.
cantiga de despedida. Despedida não, né? De saideira. Saideira. Vou cantar 3 saideiras, porque uma pouco, 3 já completa, né? Bonito! Valeu, galera. Obrigado, hein? Muito obrigado, mestre. Fica com Deus. Até daqui a pouco. Obrigado.